Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão que preocupa a todas as faixas etárias, que preocupa as famílias, os entes públicos, as entidades hospitalares, a sociedade no seu conjunto, repito. Vamos falar sobre prevenção ao suicídio, causas e a pior das consequências, o suicídio, a morte. Por isso, nós trazemos a este espaço da TV Assembleia convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, o atendimento especializado, mas também a visão do jornalismo. O jornalismo que tem como incumbência inicial, primacial, trazer o fato ao conhecimento da população, o esclarecimento pleno, de forma imparcial, isenta, prestador de serviço. Esta é a essência do jornalismo. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui nos estúdios, mais uma vez, para a satisfação de todos nós, o Dr. Ricardo Nogueira, que é psiquiatra, coordenador de saúde mental do Sistema Hospitalar Mãe de Deus. O jornalista Carlos Etichuri, da RBS, do Diário Gaúcho, da Zero Hora, conhecido de todos nós, premiadíssimo pela sua atuação eficiente, eficaz e, acima de tudo, vocacionada. E o Dr. Vitor Stumpf, que é coordenador da Comissão de Divulgação do CVV, Centro de Valorização da Vida. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje, do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Ricardo Nogueira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui com as pessoas que nós conseguimos reunir na nossa vida, né? Então, o Carlos Etichuri, que é um dos primeiros jornalistas que veio a romper esse mito de que não podia se divulgar a questão do suicídio. Então, o Etichuri fez uma série no jornal Zero Hora, né, que era, se não falha a memória, depois ele vai complementar, que era Rompendo o Silêncio, né, sobre um assunto que era proibido, inclusive proibido por decreto. Havia um decreto do governador do Rio Grande do Sul, de 1940, que proibia, e segundo consta, esse decreto ainda está em vigência, não foi derrubado, que era totalmente proibido divulgar notícias sobre o suicídio. Então, o Etichuri mostra que essa questão é discutível, é polêmica. Então, a gente já vem participando já há vários anos juntos, né, nessa verdadeira luta, né, porque isso é uma batalha que a gente tem pela vida, né, de promoção da vida. E, infelizmente, nós tivemos algumas vitórias num período que a gente fez um programa de prevenção ao suicídio. Conseguimos reduzir os suicídios em Porto Alegre em 20% e no estado do Rio Grande do Sul em 12%, num período de 2 anos, entre 2008 e 2010. Posteriormente, esse programa, como infelizmente grande parte dos programas governamentais trocam os governos, interrompe. Então, o que é que aconteceu? Houve um recrudescimento novamente do suicídio no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que sempre foi o primeiro na incidência de suicídio, nós tínhamos conseguido rebaixar para segundo até terceiro lugar, volta ao patamar de primeiro. Então, diante disso, nós estamos agora começando a articulação desse mesmo programa de prevenção ao suicídio no estado do Rio Grande do Sul. E o Vitor, que forma junto com o Hospital Mãe de Deus, ali na José de Alencar, o Mãe de Deus e o CVV, a gente está tentando criar uma muralha, vamos dizer assim, né? Essa parceria que nós promovemos a Semana de Prevenção ao Suicídio, né? Já há 4 anos, né? Mais ou menos. Então já está virando mais uma tradição, né? É o CVV e o Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Então são pessoas que entraram conosco e com outros
juntos, né, nessa luta pela vida, né? E o que nos preocupa mais é que o perfil dos suicidas do Rio Grande do Sul mudou. E agora o suicídio, que ainda é caracterizado pela maioria entre os adultos antigamente idosos, agora já está atingindo crianças e adolescentes. Então isso é mais uma preocupação que a gente tem. Então, creio que nós vamos poder hoje fazer um debate aqui que poderá ajudar nessa nossa luta. Carlos Etichuri. Bom, Batista, primeiro é um prazer participar dessa conversa com vocês, né? Rever o Dr. Nogueira, conhecer o Dr. Vitor. Desde que a gente publicou a matéria Tragédia Silenciosa, que o Dr. Nogueira lembrou no começo da sua fala, a gente tem sido chamado a participar de conversas sobre suicídio, sobre a forma como a imprensa aborda o tema. E nessas conversas todas, e é isso que eu venho colaborar nessa conversa com vocês hoje, eu tenho batido numa tecla que, para mim, é muito cara, assim, que eu acho que é a mais importante do nosso papel social. Ao não publicar matéria sobre suicídio, a imprensa, de certa forma, acaba se omitindo de uma das suas funções sociais, que é das mais importantes, que é, por um lado, revelar um fenômeno social e, por outro lado, cobrar do Estado uma política pública capaz de fazer frente a um problema que é dos mais graves que a gente vive no Rio Grande do Sul. A gente tem, eu não sei qual o dado atualizado hoje, doutor Nogueira, mas era algo em torno de 1.000 mortes por ano no Rio Grande do Sul por suicídio. Eu imagino que esse número seja ainda por volta disso. 1.174 é o maior índice da história. Nós conseguimos reduzir naqueles anos lá, nesse período que eu falei anteriormente, para 1.099. Né? Pois então. Isso reforça a ideia de que a imprensa não pode simplesmente silenciar sobre um problema dessa dimensão. Né? Imagina que são 1.000 casos, e quando eu fiz a matéria em 2008, se trabalhava com a seguinte ideia: eram 1.000 casos mais pelo menos 10 tentativas que não tinham efeito. Quer dizer, então, na verdade, era de 10 a 20 tentativas que não tinham efeito. Quer dizer, é um número muito maior de pessoas que está envolvida nessa situação. Sem falar dos familiares, que são chamados de sobreviventes, né? Justamente pelo drama ao qual são submetidos. Então, é um problema muito grave, que atinge uma parcela expressiva do Rio Grande do Sul, e acho que os jornalistas devem, sim, dar atenção para esse problema, e, obviamente, com todos os cuidados necessários. Tá? Nessa matéria que a gente fez, antes de publicá-la, nós ouvimos o Dr. Nogueira, ouvimos especialistas da PUC, ouvimos o pessoal da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, consultamos a cartilha da OMS sobre suicídio, e só depois dessa grande apuração a gente publicou a matéria e, em primeiro lugar, não teve aumento de suicídios após a matéria. Pelo contrário, essa redução que o Dr. Nogueira nos aponta, ela aconteceu depois da publicação da matéria, que foi uma série de reportagens, foram 8 páginas de jornal, na Zero Hora, muito de grande repercussão. Então, isso nos indica que esse tema, abordado de forma adequada e com os cuidados necessários, ele tem um papel social muito importante e não creio que a partir deles se desencadeiem novos suicídios. Eu acho que tem que ter cuidado, mas também, por outro lado, tem que ser dada atenção para um assunto de tamanha relevância. Doutor Vitor Stumpf, tudo bem? Bem. Bem, então, o CVV, ou Centro de Valorização da Vida, é uma organização brasileira que tem 70 postos e que trata da prevenção do suicídio. E se tu abrires na internet, no Google, Dr. Google,
e tu apertares prevenção do suicídio, a primeira coisa que tu vês é o CVV. Então nós nos apercebemos, e nós somos 70 voluntários em Porto Alegre e 2.000 no Brasil inteiro, que nós somos, assim, importantes na prevenção do suicídio. Só que sozinhos nós não podemos fazer nada. Então nós participamos de um congresso de prevenção do suicídio em Belo Horizonte, e o CVV está integrando a diretoria da nova sociedade, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, que foi fundada na ocasião. E existe uma pressão para implementar uma rede de prevenção ao suicídio que contará com diversas pessoas, psiquiatras, psicólogos, os jornalistas como divulgadores, pessoas comuns que foram atingidas por suicídio e que têm ideias de como prevenir novos episódios, e outras pessoas citadas num manual do Rio Grande do Sul chamados os porteiros sociais, que são pessoas que são importantes porque têm contato e podem ser capacitadas para detectar sinais e encaminhar a uma rede de prevenção do suicídio, tratamentos psicológicos e assim, portanto. É importante, desde a primeira manifestação, do Dr. Ricardo Nogueira, a revelação desses índices de sucesso alcançado após o início da campanha, uma campanha sistematizada, organizada, e esse refluxo indesejado ocorrido depois do abandono de um projeto que deveria ser permanente. Retomado, certamente trará os resultados iguais, os superiores aos obtidos durante esse primeiro momento de campanha. É possível hoje, sim, localizar a incidência das tentativas de suicídio, porque não é importante tratar apenas do resultado. Sim. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Centro de Informações Toxicológicas, o CIT, que funciona junto à FEPS, a Fundação Estadual de Estudos de Saúde, que é da Secretaria Estadual de Saúde. Que é importante na sua atuação. Maravilhoso. O CIT funciona 24 horas por dia, né? Tem uma equipe treinada, capacitada, para orientar nas tentativas de suicídio. Então, toda e qualquer pessoa que tentar o suicídio, ele vai chegar numa emergência, essa emergência tem que notificar o CIT e o CIT vai orientar o que deve ser feito. Então, um paciente tomou uma caixa de benzodiazepínico de tantos miligramas. A equipe de técnicos do CIT orienta ao profissional o que ele tem que fazer, quais as medidas profiláticas e tudo, para resgatar o paciente. Só até o mês de maio foram registradas 1.500 tentativas de suicídio por intoxicação, né, até maio. Então era aquilo que o Etchechuri falava. Para cada suicídio ocorrido, existem de 10 a 20 tentativas. Então nós temos hoje no Rio Grande do Sul, 1.000 suicídios registrados, fora aqueles não notificados, porque há uma subnotificação. Então, no interior, nós temos um problema muito sério, porque o que ocorre? Na área rural, por exemplo, quando há... agora nós na estamos, zona do fumo? Não só na zona do fumo, mas também na zona da soja. Agora nós estamos com super safras, né? Está tudo tranquilo e tal. Mas na época que a soja não dá, há uma descrição que o agricultor diz assim, se a soja não der esse ano eu vou para a corda, que é uma coisa muito comum, não é? É a corda do enforcamento. Exatamente. Por quê? Porque 70%, 80% dos suicídios são por enforcamento. E o dia que ocorre, da semana principalmente, são aos domingos e dentro de casa. 80% dos suicídios ocorrem dentro de casa, no galpão,
no quarto, No porão. 16% são em hospitais e 4% na rua. Pessoal que se atira da ponte, que se atira debaixo de ônibus, de automóvel, se atira do prédio, esse tipo de coisa. Então nós temos tudo isso registrado, todas as tentativas, todos os suicídios, e nós fizemos uma coisa chamada geoprocessamento. Então, com esses dados que foram processados, nós temos um georreferenciamento. Por exemplo, em Porto Alegre, nós temos 6 locais onde ocorre a maioria dos suicídios. Entendeu? 6 mapeados e já os georreferenciados. Em Venâncio Aires, que é a maior incidência de suicídio do mundo, principalmente no interior. Por quê? Porque no interior não tem assistência médica especializada. Porque as pessoas podem tentar o suicídio, mas se elas têm aonde se socorrer imediatamente, se reverte a situação. Entendeu? Mas aonde não tem, onde são assim, áreas totalmente desassistidas, que são chamados vazios assistenciais. Então agora, por exemplo, nós tivemos um pacto essa semana de jovens adolescentes em Venâncio Aires, num distrito chamado Palanque, onde 3 jovens se suicidaram e mais outros 3 já estavam planejando de também se suicidar. Então nós somos chamados, nós já fomos chamados em Lajeado, que era um bairro de migrantes, pessoas que iam para a construção civil com o boom econômico de Lajeado, ficavam desempregados, se desesperavam. Então tem como detectar isso. Porque que eram anteriormente safristas em Venâncio Aires. Mas hoje tem muitos migrantes, inclusive nordestinos, que vêm para a área de construção civil no Rio Grande do Sul. O que acontece? Eles fazem uma obra e para aquela obra, daqui a 1 mês ou 2, tinha uma nova obra. E agora, com essa crise econômica, nós já estamos sentindo, né, que todas as nossas unidades psiquiátricas estão todas lotadas, e sendo que na maioria esses pacientes são pacientes com tentativas de suicídio. Uma coisa que eu estou ouvindo o senhor falar e fico pensando, assim, me reforça a ideia de que esse assunto não pode ser um assunto tabu na imprensa, né? Eu não acho que ele deva necessariamente ser publicado todos os dias, todos os casos de suicídio. Tem uma cobertura ordinária da imprensa. Acho que não necessariamente. Mas o que me parece, doutor Nogueira, é que esses dados todos que o senhor está falando, que eu inclusive desconhecia, pouquíssimas pessoas têm conhecimento desses dados, né? E se as pessoas não têm conhecimento, as pessoas acham que estão vivendo um drama pessoal, um drama que diz respeito à sua família. E, na verdade, é um drama social, que diz respeito a uma comunidade inteira, a um estado inteiro, né? Primeira coisa. E a segunda coisa que me parece importante, a função da imprensa é, entre outras coisas, cobrar do Estado. A gente faz o accountability, a gente faz a cobrança dos órgãos públicos e exige políticas públicas, né? E uma certificação de ocorrências. E uma certificação de ocorrência e tal. E se a gente não aborda esse tema de forma cuidadosa, obviamente porque é um tema delicado, a gente acaba não exercendo essa cobrança junto ao poder público. E isso acaba acontecendo, o que acontece historicamente é que o Estado não tem uma política de prevenção a um dos problemas mais graves de violência do Estado do Rio Grande do Sul, que é o suicídio. É a pior das violências, porque é a violência auto-infligida. Exatamente. E bem como o Echechuri está falando, a ideia que as pessoas passam, que é o seguinte, tu está deprimido, tu te separou da tua mulher, que é a maior causa de suicídio, são os problemas afetivos. Por que ocorre a maioria dos suicídios nos meses de dezembro e janeiro? Né, que são os meses que se preconiza que a família tem que estar toda unida, e não está. Né? Então, esse ocorre? Sentimento da solidão. Exatamente. Aí um homem mata uma mulher, agora até os filhos também, e depois se mata. Isso, infelizmente, é uma coisa muito comum. Então, o que nós temos que ver? O que nós temos que ver é que nós temos mais de 1000 suicídios por ano no Rio Grande do Sul há mais de uma década. E o que foi feito? Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente trabalha muito na área de saúde com um certo populismo, uma demagogia. Então, é certo, existe uma histeria, gripe aviária.
Quantas pessoas morreram da gripe aviária? 284. Menos de 1/3 dos suicídios. Exatamente. Aí o que fizeram? Fizeram uma histeria coletiva, botaram containers na frente dos hospitais, compraram 40 milhões de vacinas para usar, que no outro ano não teve a gripe, ninguém usou, foi totalmente posto fora. Então o que acontece? Para o suicídio, não existe vacina. O que existe para a prevenção do suicídio é capacitação e treinamento das equipes para poder responder a essa demanda que está aí. Então agora nós vamos começar um curso de treinamento para 8 mil agentes comunitários de saúde, para eles saberem detectar as pessoas que estão com risco de suicídio. Vou te dar Que é uma exemplo. demanda assintomática, né? Não, a verdade é o seguinte, é que a gente não quer ver. Vou te dar um exemplo. Tem uma ponte, o pessoal adora se atirar de ponte, em Cotiporã ali. Aí tem um filme até sobre isso. É um semi-documentário. Que liga Bento Gonçalves a Cotiporã? É ali. Sobre o carreiro. Uma senhora se atirou lá da ponte, aí morreu lá embaixo, aí leva 3, 4, 5 horas para chegar ao IML, a perícia, aí fica todo mundo lá em cima da ponte. Aí entrevistar as pessoas em cima da ponte. Pois é, coitada, estava deprimida, ela foi deixada pelo marido. Deixada. E todo mundo sabia disso, que a mulher estava abandonada, rejeitada, e ninguém fez nada. Ninguém procurou para dar ajuda para essa pessoa. Então as pessoas detectam. Vou te dar um outro exemplo. Na minha dissertação de mestrado, que agora é livro, Prevenção do Suicídio, a gente pesquisou 180 suicídios no Rio Grande do Sul. 48% tinha uma alta... pode ser encontrado esse livro? Esse livro na More Books. É um site e ali tu pode encomendar. É que esse livro foi publicado na Alemanha, né? O que ocorre? 48% dos suicidas têm um número altíssimo de boletins de ocorrência. Não é comum entre as pessoas normais ter vários boletins de ocorrência por agressão, agressão a familiares, agressão a vizinho, batida do carro repetidas vezes. O que está ocorrendo? Essa pessoa, no mínimo, está alcoolizada, intoxicada. Nós temos um convênio com a Universidade de Halifax, no Canadá, onde há uma alta incidência de suicídio também. Aí eu fui lá e disse para eles, como é que se faz prevenção do suicídio? Doutor, não se faz prevenção do suicídio, se faz prevenção aos transtornos mentais. Então essas pessoas que estão com transtorno mental, estão deprimidas, estão intoxicadas ou fazendo uso abusivo de álcool e drogas, elas mudam o seu comportamento. Porque ideação suicida todos nós temos, mas nós não temos coragem. O que nos dá a coragem, que nos impulsiona ao ato? É o uso de álcool e drogas, que se apresenta em 90% dos casos. O que passa a ser uma responsabilidade da família, do empregador, dos colegas de trabalho, uma orientação inicial, um alerta, não é assim? Voltaremos em seguida com o segundo momento do Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre prevenção ao suicídio. É exatamente isso que necessita, prevenção.